Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sou Resgates Paranormais e Vogos e QT Oficial. Venho a divulgar relatos sobrenaturais. A Madrugada do Medo, Lendas do Cemitério. Inscreva-se, toque o sino para notificações, deixe o seu like, comentem e compartilhe. Gratidão a todos. Olá meus amigos, sou Kleber o Shows, dono do canal no YouTube. Peço a todos que vejam meus vídeos até o final, deixa seu joinha, comente e compartilhe, se for possível inscreva-se. Vim trazer mais alguns relatos sobrenaturais bizarros enviado por alguns inscritos do canal. Primeiro relato. O lobisomem da Quarta de Cinzas do miolo da Amazônia Bragantina, há mais de 50 anos, rodeava uma criatura que farejava recém-nascido. Na quaresma, ela se libertava. E o terror espalhava. Meu bebê nasceu na quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma. E quem é das Brenhas sabe. É uma data avisada. Aqui não tem médico. Não tem hospital. Quem fez meu parto foi a rezadeira, dessas antigas, parteira da comunidade. Mão firme, de fé, cheia de mistério. Quando as dores apertaram, meu marido me botou na canoa e atravessamos o rio na escuridão total. A parteira morava do outro lado. O vento soprava forte. A maresia batendo. O céu carregado, daquele jeito que a gente sente que vai cair um toró a qualquer instante. E desabou. Chegamos encharcados. Debaixo de água, lama e trovão. Deus guardou a canoa por não virar. O parto correu bem. Rápido. Graças a Deus. Mas a noite não acabou ali. Ficamos acomodados num canto da casa dela. Chovia grosso no telhado de barro. Meu bebê chorava sem parar. Eu ainda não estava dando leite. O choro atravessava a madrugada, alto, desesperado. A rezadeira começou a ficar agoniada. Andava de um lado pro outro. Esse choro tá chamando coisa ruim, ela murmurou. Não demorou. No meio daquela chuva, ouvimos o primeiro arranhado. Fuge. Raspando nas tábuas. Depois outro. E outro. De repente, a casa inteira parecia rodeada. Garras arrastando nas paredes, na porta, nas janelas. Um cerco. Lento. Ameaçador. Onde ficou pior foi na minha janela. Justo onde eu tava com o bebê nos braços. As tábuas começaram a tremer. Tentaram forçar. Empurrar. Quebrar. Eu senti o pixé forte. Bicho molhado, terra e carniça misturado. A rezadeira perdeu a cor. É lobisomem. O cheiro de recém-nascido atraiu ele. Ela começou a rezar alto. Voz firme, mas apressada. Pegou ervas, esfregou nas portas, nas frestas, nas janelas. Soprou fumaça. Fez sinal da cruz em tudo. Meu marido puxou o facão. Eu nunca vi o olho dele daquele jeito. Ele ficou na frente da janela, esperando. O bicho encostou mais forte numa brecha da parede. Fungava forte. A madeira cedeu um pouco. E ali, deu pra ver. Pelos pretos. Grossos. Encharcados de chuva. A pele respirando fundo, colada na madeira. Um bafo quente entrou pela fresta. Meu marido não pensou duas vezes. Mirou e enfiou o facão com toda a força. O grito que saiu dali não era de gente, nem de cachorro. Era uma coisa misturada. Um rosnado rasgado, cheio de dor e raiva. O bicho se arretou batendo nas paredes. Depois só zoada agapunhando pela lama. E sumiu. O facão ficou preso um segundo. Quando ele puxou, tava sujo de sangue até a metade. E aí? Silêncio. Só a chuva. A rezadeira olhou para mim séria. Teu filho nasceu numa época pesada. Quaresma é tempo que as coisas ruins andam soltas. Tu cuida. Eu não dormi mais. Quando amanheceu, o rio tava manso. Voltamos de canoa, ainda com aquilo na cabeça. Mas quando estávamos para sair da beira do rio, um rapaz chegou correndo, chamando pela rezadeira. Escutamos que um velho lá da comunidade estava muito mal. Tinha sido esfaqueado de madrugada, corte fundo, sangrando muito. E precisava de remédio urgente. Eu e meu marido nos olhamos. Ninguém falou nada. Mas até hoje eu penso. Será que o homem esfaqueado era o lobisomem que meu marido furou naquela noite de chuva? Segundo relato. Assombração no banheiro. Na escola estadual mais velha de Cubatão, tinha um banheiro antigo,
que quase ninguém usava, ao fim do corredor do primeiro andar. Um banheiro que foi construído faz uns 10 anos, seguindo o modelo sueco. De noite, era mal iluminado, e naquela noite mais ainda, a porta rangia como se tivesse reumatismo. Era lá que Jerônimo, de 15 anos, naquela noite, iria provocar Beninho. Achava graça sádica em implicar com quem não podia se defender. Naquela noite, por ele planejada com decisão diabólica, suas mãos faziam ginástica com um canivete e seu sorriso de dente estragado e mal escovado fazia mal a quem olhasse. Aposto que o Beninho tá lá, no cantinho dele, facinho de assustar. O garoto autista, Beninho, Silvino para os não íntimos, buscava sempre o último box à esquerda de quem entrava naquele banheiro, quando precisava de paz. Não acreditava na assombração que diziam caminhar por ali. Era o único espaço onde os ruídos da escola não o atormentavam. Há 2 meses, se refugiava ali, no recreio noturno. O malvado, que já observava o outro, entrou de inopino. O azulejo refletia seu vulto mal ajambrado. Foi direto ao boxe onde estava Beninho. Oi, esquisito. Chamou, mascando uma bala chiclete. Vim ver se você já aprendeu a falar como gente. Beninho se encolheu, as mãos tapando os ouvidos. Seu corpo tremia. Não. Não. Por favor, não me machuca, falou, a voz falhando. Jerônimo avançou, mas, antes que pudesse dizer outra palavra, todas as torneiras começaram a pingar ao mesmo tempo, numa sinfonia fantasmagórica. Beninho tapou os ouvidos, se encolhendo ainda mais. Plique-plaque, 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 diziam as torneiras. Depois, o espelho embaciou ao sopro de alguém invisível. Letras apareceram, desenhadas em letra de aluna aplicada. PARAGORO vai se arrepender. Jerônimo quase teve um piripaque. O ar lhe faltava, o peito desritimava, o preço. Que é isso? O box de Beninho se abriu de súbito, sem que ele o movesse. E ele aproveitou para sair em disparada, coração a mil, sem olhar para trás. O corredor pareceu gritar, através do barulho de seus tênis em corrida. Jerônimo ficou paralisado, molhando as calças, a conta-gotas, de início. Os olhos das luzes piscaram como se atingidos por areia assombrosa. A torneira ao lado dele se abriu sozinha, respingando água sobre sua roupa amarfanhada. E então, ela, a de que todos falavam, apareceu. Uma mulher de altura mediana, uns 1,69 metros talvez. E possuía cabelos longos e loiros, vestida de preto, a pele pálida como os quebrados azulejos da parede. Seus pés descalços não tocavam o piso. Os olhos eram profundos, tristonhos, não irados, não encovados, como seria de esperar numa assombração de grande currículo, eram apenas profundamente cansados. Jerônimo, chamou ela, com voz afogada, como quem fala sob a água. Sabe por que estou aqui? Ele sacudiu a cabeça, em negativa, com tremores. Eu não fiz nada. Eu só, você sabe o que fez. Ela se aproximou, e Jerônimo sentiu seu bafo gelado. Eu também sofria. E muito. Sabia? Há tantos anos que minha memória quase mistura os fatos ocorridos. Antes de, ela tocou os próprios cabelos e os cheirou, como se os sentisse. Jerônimo engoliu seco. Você é a loira do banheiro? Sou. E loiríssima, você não acha? Ela sorriu de início, mas foi cedendo à tristeza, desabafando. Eu era uma menina. Só isso. Uma menina que chorava em silêncio, pois queriam me casar à força com quem eu não amava. Além dos tormentos que minhas meio-irmãs me faziam passar, ainda mais essa. Meus pais queriam me casar com um setentão. Babugento. Um proprietário de bananais. Então, vendi umas joias para conseguir dinheiro e, sem nada na mala, fugi para Paris. Não foi como eu pensara. Comi o pão que o diabo e a corja dele amassou, a mais não poder, até vomitar o diabo inteiro, virar um trapo. Cheguei a morar em prédios abandonados, até na rua. Lá eu fiquei doente, esfaimada e sem teto. Uma doença desconhecida me fez parecer morta. Tinha 26 anos, só 26, acredita? Aí, trouxeram meu corpo para cá. Aqui fui enterrada. Então, antes de ser escola, este lugar era a casa de minha família. Fui enterrada no quintal. Minhas irmãs me colocaram na cova com as próprias mãos e pás. Sob este banheiro. Ainda viva. Elas sabiam. De repente, acordei e me deram com a pá na cabeça. As palavras penetraram em Jerônimo como punhais afiados.
Urinou por completo. Mijou, melhor dizendo. O termo urinou não cabe num evento assombroso. Sabe o que mais me doía quando minhas meio-irmãs me pegavam para se divertirem? Ela suspirou. Não eram os beliscões. Nem os apelidos que me davam. Era olhar nos olhos delas e notar que se achavam certas. Você se acha certo, Jerônimo? O garoto negou com a cabeça. E sentiu as pernas fraquejarem. Eu não queria, sua voz quase não saía, ao medo. Eu só achei que estava brincando. Brincadeira é melhor quando todos riem, sem sofrerem. A loira jogou-lhe os cabelos em cima. Ele sentiu o cheiro da podridão da morte. Você gostou de atormentar Beninho e outros garotos, que eu sei. Gostou de abusar sexualmente dos outros. Os espíritos que me contaram estão de olho em você faz tempo. O silêncio pesou como óleo que vaza de tumbas. A loira então deu uma volta no ar. A luz abriu redondamente os olhos. As torneiras deixaram de cantar. Que você não me esqueça, principalmente quando for perturbar alguém. Para impedir que alguém repita o seu gesto, você vai falar para todo mundo o que sucedeu com você aqui. Jerônimo tremia como vara verde no inverno. A entidade observou, e sua voz ficou quase doce. Vai se lavar. O cheiro tá insuportável. Ela piscou os olhos, girou no banheiro e desapareceu como se engolida por outra dimensão. Jerônimo tropeçou para fora do banheiro, esbarrando na porta, correndo pelo corredor como quem foge da morte soprando na nuca. Pela primeira vez na vida, Jerônimo não correu para intimidar alguém. E ninguém falou mais nada sobre ele. Terceiro relato. Os sussurros da noite. Meu nome é Esteban e nunca tive problemas para dormir. Até que os sussurros começaram. No início foram quase imperceptíveis. Um murmúrio baixo, como quando alguém fala no outro quarto e você não distingue as palavras. Pensei que eram canos, vizinhos, o vento. Há sempre uma explicação confortável quando você ainda quer dormir. Mas os sussurros não vinham de fora. Eles vinham da noite. Começaram sempre da mesma maneira, mal apagava a luz. Um som suave, colado ao ouvido, como se o silêncio respirasse. Eu não entendi o que eles diziam, mas eu sabia algo com certeza. Eles não estavam falando um com o outro. Eles estavam falando comigo. Tentei música, TV ligada, fones de ouvido. Nada os encobriu. Eles não aumentaram o volume. Eles estavam à espera. Como se eles soubessem que mais cedo ou mais tarde eu ia ficar sozinho com eles. Uma madrugada eu entendi a primeira palavra. Escute. Sentei-me na cama, gelado. O quarto estava como sempre. Escura. Calma. Demais. O sussurro voltou, agora mais claro. Não te armes em distraído. Olhei para o celular, 13h07 da manhã. A partir dessa noite, os sussurros mudaram. Já não eram frases soltas. Eram memórias. Coisas que nunca contei a ninguém. Pensamentos que me envergonham. Decisões que tinha enterrado. Lembra quando pensou em empurrá-lo? Você nunca pediu desculpa por isso. Nós lembramos. Tapar os ouvidos não adiantou. Porque eles não entravam por aí. Vinham de dentro. Como se a noite tirasse tudo que eu tinha escondido durante o dia. Comecei a dormir com a luz acesa. Os sussurros estavam se afastando um pouco, mas não desapareciam. Esperava um mínimo descuido. Pestanejando longo. Um segundo de escuridão. Uma madrugada me encorajei a responder. O que querem? O silêncio foi absoluto. Depois, uma única frase, dita em uníssono, centenas de vozes sobrepostas, que nos deixa sair. Nessa noite eu sonhei que a escuridão estava a sair da cama, esticando, tomando forma. Eu ainda estava deitado, imóvel, enquanto algo usava minha voz no outro quarto. Desde então, quando a noite chega, faço tudo para não ouvir. Mas às vezes, antes de adormecer, sinto que os sussurros não vêm mais da escuridão, mas da minha própria respiração. Quarto relato. Vozes no milho. Se você já caminhou perto de um milharal no interior do Brasil, sabe que o silêncio ali nunca é completo. Não é ausência de som. É espera. O milho estala, as folhas roçam umas nas outras, e o vento parece sempre prestes a dizer alguma coisa. Os mais antigos alertam que, quando o sol começa a cair e o ar fica pesado, não se deve olhar para dentro da plantação. Porque o milho não cresce apenas para alimentar. Ele também esconde. Eu aprendi isso da pior forma. A primeira vez que ouvi a voz, pensei que fosse cansaço. Um chamado baixo, frágil, quase tímido. Uma voz infantil, trêmula, como a de uma criança que se perdeu e faz força para não chorar.
Esse tipo de som atravessa qualquer pessoa. Ele acorda algo antigo dentro da gente, aquela necessidade quase automática de ajudar. Eu não fui diferente. Avancei pelo caminho estreito que cortava o milharal. As plantas eram altas, secas, e as folhas afiadas arranhavam meus braços à medida que eu passava. O céu estava escuro demais para aquela hora, carregado, como se uma tempestade estivesse suspensa no ar. A cada passo, o silêncio ficava mais denso. Então eu a vi. Uma menina parada no meio do caminho. Vestia um vestido escuro, simples demais para aquele lugar. O cabelo longo cobria parte do rosto, grudado na pele. Os pés estavam sujos de terra. Os olhos, abertos demais, grandes demais. Ela não chorava. Não parecia cansada. Apenas me observava, como se soubesse exatamente o que eu viria. Disse que a mãe estava ali dentro do milho e que não queria sair. A frase foi simples, mas algo nela não encaixava. Não foi medo que senti naquele momento. Foi reconhecimento. Aquela sensação estranha e profunda de quando o corpo entende o perigo antes da mente. Igual quando, criança, você era empurrado para um lugar escuro e sabia que não devia estar ali. Dei um passo para trás. A menina inclinou a cabeça lentamente e sorriu. Não foi um sorriso alegre. Foi um gesto de quem finalmente conseguiu o que queria. Naquele instante, tudo ficou claro. Ela não estava perdida. Estava a chamando. As folhas começaram a se mover, mesmo sem vento. O milharal inteiro parecia respirar. Ouvi passos ao redor, circulando, se aproximando. Não era uma presença só. Eram várias. Vozes começaram a surgir, baixas, sussurradas, repetindo meu nome de forma errada, como se estivessem aprendendo a pronunciá-lo. Algumas soavam como crianças. Outras, como adultos tentando imitar uma criança. Eu corri. Não olhei para trás. Não por coragem, mas porque senti, queimando na nuca, que se olhasse não estaria mais sozinho. O caminho parecia não acabar nunca. As folhas batiam no meu rosto. As pernas falhavam, o ar faltava. Quando finalmente saí do milharal e alcancei a estrada, caí de joelhos, com o coração disparado, sentindo que algo tinha ficado muito perto de me alcançar. Naquela noite, não dormi. E o pior veio depois. Desde então, toda vez que passo perto de um campo de milho, escuto de novo. Às vezes não é uma criança. Às vezes é um cachorro chorando. Às vezes é uma voz adulta, cansada, pedindo ajuda. As palavras mudam, mas o tom é sempre o mesmo. Frágil. Necessitado. Irresistível. Sempre vindo do milho. Com o tempo, percebi que não era só comigo. Histórias parecidas surgiam em cidades diferentes, sempre perto de plantações. Pessoas que entraram para ajudar e nunca mais voltaram. Rastros que simplesmente terminavam entre as folhas. Nenhum sinal de luta. Nenhum corpo. Apenas silêncio e milho crescendo mais alto no ano seguinte. Por isso, guarde isso não como um conselho, mas como um aviso. Se um dia você ouvir uma voz vindo de um milharal, se vir alguém parado sozinho entre as plantas, se sentir aquele impulso forte de se aproximar e ajudar, pare. Não pergunte. Não olhe. Não se convença de que é uma boa pessoa. Corra. Quinto relato. Cuidadora do cemitério onde o frio nunca vai embora em uma pequena cidade do interior do Pará. Cercada por árvores altas e um silêncio pesado que parecia nunca se desfazer, Dona Helena perdeu tudo que tinha em apenas 6 meses. Sua filha, Natália, tinha 12 anos, olhos escuros curiosos e um jeito doce que iluminava qualquer ambiente, mas a doença chegou como uma sombra inevitável e levou embora cada sorriso, cada esperança, até restar apenas um quarto de hospital, um corpo frágil e uma despedida que nenhuma mãe deveria enfrentar. Quando Natália partiu, Helena não conseguiu aceitar, não conseguiu sair do lado dela, não conseguiu entender como o mundo continuava girando enquanto o dela havia parado para sempre. Depois do enterro, em um pequeno cemitério na periferia de Santarém, Helena simplesmente não foi embora. Ficou sentada diante da terra recém-revirada, com as mãos sujas e o coração vazio, ignorando o marido, o tempo, a vida. Nos dias seguintes, ela voltou. E depois voltou de novo. E mais uma vez. Até que o cemitério deixou de ser um lugar de despedida e passou a ser o único lugar onde ela ainda sentia que a filha existia de alguma forma. Levava flores simples, uma manta com desenhos infantis que Natália amava e ficava ali por horas, conversando sozinha, contando coisas do dia como se, de algum jeito, aquelas palavras atravessassem o silêncio da morte.
Foi numa dessas noites, quando o calor da região parecia ter sido engolido por um frio inexplicável, que Helena viu pela primeira vez aquilo que mudaria tudo. Não foi um sonho. Não foi imaginação. Ela acordou no meio da madrugada, sentindo um gelo profundo que parecia vir de dentro do próprio peito. E então viu a filha parada perto da cama, com o mesmo pijama azul, os pés descalços e o corpo levemente tremendo. Natália não chorava, mas havia algo em seus olhos que não era mais deste mundo. Ela apenas disse, com uma voz baixa e distante, que tinha frio. E desapareceu. A partir daquele momento, Helena nunca mais conseguiu viver longe daquele túmulo. Levou a manta no dia seguinte, colocou sobre a terra, pediu desculpas como se ainda pudesse proteger a filha de algo invisível e cruel. E continuou indo, todos os dias, sem falhar, como se aquilo fosse uma promessa silenciosa. Aos poucos, foi perdendo tudo o que ainda aprendia ao mundo dos vivos. O marido se afastou, incapaz de compreender aquela dor que o consumia de forma diferente. O trabalho foi embora, substituído por faltas, distrações e lágrimas escondidas. Quando percebeu, Helena já não tinha mais casa no sentido verdadeiro da palavra. Seu lar havia se tornado o cemitério. Foi ali que conheceu seu Lourenço, o velho cuidador, um homem de poucas palavras e olhar cansado, que parecia entender mais do que dizia. Ele não a expulsou, não questionou, apenas permitiu que ela ficasse, como se soubesse que algumas dores não podem ser curadas, apenas acompanhadas. Com o tempo, Helena começou a ajudar. Limpava túmulos esquecidos, arrancava mato, ajeitava flores que já estavam secas. Aprendeu nomes, histórias, datas. Passou a cuidar não apenas de Natália, mas de todos aqueles que já não tinham ninguém. E assim, sem perceber, deixou de ser apenas uma mãe enlutada e se tornou parte daquele lugar, quase como uma guardiã silenciosa entre o mundo dos vivos e dos mortos. As aparições de Natália continuaram, mas eram raras e sempre envoltas em um silêncio estranho. Às vezes, Helena a via sentada sobre a própria sepultura, envolta na manta, observando-a em silêncio. Não havia mais tristeza no rosto da menina, mas também não havia alegria. Era como se estivesse esperando algo. Com o passar dos meses, as visitas cessaram completamente, e o frio que antes vinha com a presença da filha passou a surgir mesmo na ausência dela, como um aviso de que algo ainda não estava em paz. Foi então que Helena começou a notar outras coisas. Sussurros entre as árvores durante a madrugada, sombras que pareciam se mover entre as lápides, nomes que pareciam ser chamados pelo vento. No início, pensou que era o cansaço, a solidão, a dor acumulada. Mas o velho Lourenço, certo dia, falou algo que fez seu coração apertar de um jeito diferente. Disse que nem todos ali estavam descansando, que alguns ficavam presos quando partiam com medo, dor ou amor demais. E que o frio era o sinal disso. Naquela noite, Helena não foi embora como de costume. Ficou sentada ao lado do túmulo de Natália, abraçando a manta com força, como se estivesse prestes a enfrentar algo que sempre esteve ali, esperando por ela. O vento começou a soprar diferente, mais pesado, mais denso. E então, uma a uma, figuras começaram a surgir na escuridão. Não eram como Natália. Eram formas apagadas, distorcidas, presenças que carregavam sofrimento. E no meio delas, como uma luz suave que resistia, estava sua filha. Natália não parecia mais perdida. Caminhou lentamente até a mãe, e pela primeira vez desde aquela noite, estendeu a mão. Helena sentiu o mesmo frio de antes, mas dessa vez não recuou. Segurou. E naquele toque, entendeu tudo sem precisar de palavras. Entendeu que a filha nunca esteve com frio de verdade. O frio era daquele lugar, daquelas almas presas, daquela dor que não encontrava descanso. Natália havia voltado não para ser protegida, mas para guiá-la. Nos dias seguintes, Helena mudou. Continuou cuidando das tumbas, mas agora fazia mais. Rezava do seu jeito, falava com aqueles que não tinham mais voz, deixava flores não apenas por carinho, mas como despedida. E, pouco a pouco, o frio começou a diminuir. As sombras deixaram de aparecer. O silêncio do cemitério deixou de ser pesado e passou a ser tranquilo, quase acolhedor. Meses depois, Helena recebeu o diagnóstico. A mesma doença. O mesmo caminho que a filha havia enfrentado. Mas, ao contrário de antes, ela não se desesperou. Apenas aceitou. Porque agora entendia. Na última noite, já fraca, deitada na pequena casinha ao lado do cemitério, sentiu aquele frio novamente.
Mas dessa vez, não era pesado. Era leve. Quando abri os olhos, Natália estava ali, diferente de todas as outras vezes. Não havia tremor, não havia dor, não havia sombra alguma ao redor. A menina sorriu. E, sem dizer muito, apenas segurou a mão da mãe. Na manhã seguinte, seu Lourenço encontrou Helena em paz, como se tivesse apenas adormecido. Mas algo havia mudado no lugar. O cemitério já não carregava aquele peso antigo. As árvores balançavam suavemente, o vento era leve, e pela primeira vez em muitos anos, não havia frio. Dizem que, em certas madrugadas, quando a neblina cobre as lápides, duas figuras podem ser vistas caminhando juntas entre os túmulos. Uma mulher e uma menina, de mãos dadas, seguindo por caminhos que ninguém mais consegue ver. E quem passa por ali jura sentir algo estranho. Não medo, mas um calor suave, como se, finalmente, alguém tivesse conseguido ir embora.